Uma boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão aqui pela primeira vez, como convidados para assistir essa aula, os alunos já da Escola Segredos da Perícia, né, que já está acostumado, que já estão acostumados, toda quinta-feira às 20 horas a gente faz essa aula, que é uma aula que a gente trata aqui, basicamente, as dificuldades que os peritos têm no início da jornada, né? E também trata de cases mesmo reais dos alunos, que são as nomeações, pareceres técnicos, quesitação estratégica. Essa aula de hoje eu resolvi abrir para vocês, pessoal, pelo seguinte, dentro do grupo, né, do nosso Telegram, a gente tem lá os alunos, eu estou presente lá com os alunos, eu notei que aumentou muito uma dúvida sobre a nomeação, né? Poxa, quando eu sou nomeado, dali para frente, o que eu faço, né? Como que acontece o fluxo de trabalho do perito nomeado? Nós não estamos falando aqui nem do assistente técnico, né? Não estamos falando da assistência técnica, nada disso. Nós estamos falando do perito que é nomeado. Quando o perito, primeiro de tudo, né? Eu quero fazer a pergunta que gerou a necessidade de eu fazer essa aula aqui. Pessoal, eu quero saber, assim, ó, vocês podem responder, abrir o áudio e responder aí. Quando o autor se manifesta no processo, falando sobre o perito, o que o perito deve fazer nesse momento? Ele vai lá e lê, e tem uma mensagem do autor lá falando alguma coisa, ou o autor ou o réu. O perito não deve fazer nada, deve esperar o juiz determinar. Perfeito, é isso. Tem que esperar o juiz determinar, não pode fazer nada, não. Exatamente. Então, e por que a gente faz isso? Espera o juiz comentar alguma coisa lá, despachar e falar para alguma coisa. Por que a gente faz isso? Porque nós somos peritos do juízo. Certo. São peritos do juízo, exatamente. Mas ele não falou? O autor, o réu, não falou sobre você? Mas Então, sendo você perito do juízo, por que você não se manifesta? Somos imparciais, né? Tá? E somos imparciais, perfeito. Porque não foi intimado. Exatamente. Então, vamos lá. Ó. Primeiro de tudo, né? O autor e o réu, eles vão falar coisas absurdas, às vezes ali que você lê na condição de perito e fala, caramba, o cara está falando, está pensando o quê? Que barbaridade é essa aqui, né? E dá aquele desejo de já colocar alguma coisa ali. Não. Por que o perito não pode? Porque o perito não conversa com uma parte nem com outra, porque senão vira discussão, vira briga, né? Concorda que vai virar uma bagunça, né? Dentro do processo ali? Não é bem assim. Olha, ele está falando que a minha nomeação aí, a minha estimativa de honorário está alta, mas não está, olha aqui. Aí o cara vai lá e fala, não, está alta sim, olha aqui. Virou bagunça. Então, não é assim que funciona. Então, eu vi muita pergunta. Essa semana eu tive muitas, vem no particular, a pessoa pergunta no grupo, né? E professor, olha aqui, ó o que falou esse o autor, olha o que o réu falou, olha que o juiz falou. Tá, mas falou com você, perito? Não, então aguarda, tá bom? Então nós vamos conhecer o fluxo aqui para a gente entender exatamente como que acontecem essas situações dentro do processo, né? Então, o perito, primeiro, ele é nomeado e é informado da sua nomeação. E como que ele é informado da nomeação? Tem aqui 4 possibilidades aqui, né? Ou é via portal, você vai lá no portal, dependendo do estado que você está. Eu recebi a nomeação, sim. E você vai ver lá, poxa, estou nomeado. Você não recebeu e-mail nenhum, você não recebeu WhatsApp nenhum, ligação nenhuma, está lá uma nomeação para você. Perfeito? A segunda é via e-mail, que é a mais tradicional zona. Você recebe um e-mail lá, que você foi nomeado para o processo. Via WhatsApp é muito pouco, e ligação telefônica menos ainda, mas acontece, tá bom? Acontece. Depende muito da região, depende da vara civil, do tribunal, mas acontece nessas 4 formas que eu conheço e já vi, tá bom? Depois da nomeação, né? Recebi aqui. O que vai acontecer aqui entre essa parte que você foi nomeado e comunicado, né, intimado, para você dar um aceite. O que acontece nesse meio tempo aqui, ó?
Quem pode me falar o que acontece aqui entre o recebimento da nomeação e a petição de aceite? Quem pode falar alguma coisa a esse respeito aqui para mim? O perito tem que ler os autos e para saber se ele vai aceitar ou não. Correto. Também acho. Com a senha, né? Entra no. No processo, com a senha, login e senha, entrou lá no processo e ele vai ver o quê? O que ele lê, primeira coisa que ele lê, para entender o que ele vai fazer entre a nomeação e o aceite. E qual é a primeira coisa que ele lê? Ele vai fazer a proposta de honorários? Ainda não. Não deu ainda nem a petição de aceite, então ele não pode fazer estimativa de honorários ainda, tá? Tem que ler se a nomeação compete a um perito grafotécnico. É o despacho do juiz. Aí sim, quem falou do despacho do juiz? A Vani. Vani, então é o seguinte, ó, o perito, ele vai ler o quê? O despacho que nomeia o perito para o trabalho. Por que ele vai ler isso? Porque lá ele vai entender que tem o quê? A peça questionada. Geralmente o juiz está falando assim, nomeie o perito fulano de tal, a perita fulana de tal, para dizer se a peça questionada, folha tal dos autos, é autêntica ou falsa. Perfeito? Com as palavras dele, ele vai dizer isso. Então, aí, você, perito, já entendeu qual é o teu trabalho para qual você está sendo nomeado. E aí, você vai entender o quê? Se você foi nomeado para ver uma assinatura, 2 assinaturas, 3 assinaturas, 4 contratos, 5 contratos ou um contrato só. Perfeito? Até aí, tudo bem? Está entendido? Perfeito. Sim. Ainda estamos na análise, não aceitamos ainda. Estamos vendo se nós vamos aceitar essa nomeação e se nós vamos precisar fazer algumas coisas aqui. O que mais que eu posso ver depois que eu entendi? Vou lá na peça questionada, vou ver se ela está legal, se essa peça questionada dentro dos autos do processo, vamos dizer que seja um contrato de um banco, eu vou lá, vejo se está legal a assinatura, porque o banco já sei, se for banco não vai fornecer o original, vai dificultar, eu vou ver lá se a assinatura está legal para eu fazer uma perícia. Ok? Então, nós estamos falando da peça questionada. Fora a peça questionada, o que mais eu posso verificar dentro do processo? Se a justiça paga ou justiça gratuita. Perfeito. Se a justiça paga, você vai fazer o quê? A estimativa de honorário. Se é justiça gratuita, paga pela Defensoria Pública, a gente faz estimativa de honorários? Às vezes sim, né? Tem, mas acho que não. Tá estipulado, né, professor? Não, a gente nunca faz. Quando a justiça paga pela Defensoria Pública, ela já vem ali o valor arbitrado conforme o número de contratos, conforme o número de assinaturas que você vai analisar. É isso, tá? E aí, então, se é justiça paga, você vai ter que fazer uma estimativa de honorários. O que determina os seus honorários são as horas que você vai trabalhar ali, a complexidade desse trabalho, né? A qualidade do material que você vai ter ali para analisar, se esse contrato realmente vai ser só essa cópia digitalizada ou uma digitalização. Quem sabe qual é a diferença de uma cópia digitalizada e de um original digitalizado? A cópia digitalizada é de um documento que pode ser uma fotocópia. E a digitalização é ter o documento original mesmo digitalizado. E como que você diferencia um do outro quando você bate o olho ali? Qualidade? A qualidade, mas tem a cor da tinta também, né? A cor da assinatura, por exemplo. Aí, essa segunda aí é a melhor. É a cor da tinta, né? A caneta, se ela for preta, você sabe que é uma caneta esferográfica que assinou ali. Se for azul, melhor ainda. Se for outra cor, melhor ainda. Mas a maioria dos bancos, o que eles fazem para dificultar para o perito? Eles vão lá, fazem uma cópia, tira a qualidade, ele deixa quase que lavada a cópia, né, com aquela qualidade lavada, e vai lá e digitaliza e coloca no processo, tá certo? Então, isso já vai determinando o quê? A complexidade desse trabalho. Você tem que ter em mente essas coisas, porque a hora que você for estimar os seus honorários, e
você vai estimar os seus honorários. Você tem lá um valor para estimar, você tem sempre uma hora. Mas se você pegar algo muito difícil ali, e você pedir esses originais e o banco negar, a hora que ele vir fazer a estimativa de honorários ali, e ele vir impugnar os seus honorários, você já tem em mente como defender, como fazer o enfrentamento a essa impugnação. Perfeito? Está dando para entender isso aí? Perfeito. Uhum. Ok? Você vai justificar dizendo para o juiz o seguinte: ademais, meritíssimo juiz, o perito terá que trabalhar mais horas laboratoriais com equipamentos muito mais caros ou de altíssima complexidade para o trabalho, porque o banco, a instituição, você não vai falar isso, você vai falar que é o requerido, não tem os originais para apresentar. Então, serão mais horas, portanto, a estimativa de honorários se ajuste. Tem razoabilidade aí. Perfeito? Professor? Pois não. Então, o grau da dificuldade acrescenta nos honorários, né? Acrescenta nos honorários, porque você vai ficar mais horas de trabalho. Sim, e uma outra coisa, sim. se não acrescentar o valor de honorários, pelo menos você tem mais argumentos para defender Isso, o honorário aumenta o argumento. que você Verdade. escolheu. Tá bom? Uhum. Tem mais alguns documentos aqui entre você, antes de aceitar a nomeação, tem mais alguns documentos. Quais documentos você pode olhar ali na fase inicial do processo? Nós saímos da nossa nomeação, que está quase lá no final, são as últimas páginas do processo ali, quase que foram colocadas nos autos do processo, e fomos lá para cima. Nós fomos ver onde estava esse contrato, quais outros documentos a gente pode ver aí dentro do processo antes de aceitar a nomeação? Documento de identificação, procuração, declaração de hipossuficiência, alguma ata de alguma audiência. Isso. Perfeito. Perfeito. Correto. Certo? Então, a gente pode ver lá se tem a procuração do autor para o advogado, falando, esse advogado aqui, excelência, é ele que vai me defender no processo. Aí tem a declaração de hipossuficiência. O que é a declaração de hipossuficiência? Por um outro termo, declaração de pobreza. Aquela pessoa está dizendo o seguinte: Sem rendimento. eu não tenho como arcar com os honorários, nem do advogado, nem do perito. Eu preciso que a Defensoria Pública pague os meus honorários. Para isso, ela, dentro do processo, o advogado dela vai colocar uma série de documentos comprovando que ela é uma pessoa hipossuficiente, financeiramente falando, e não vai conseguir pagar esses honorários periciais e os honorários do advogado. Então, aí nós demos uma olhada geral no processo, entendemos qual será o nosso trabalho, qual a complexidade do nosso trabalho, quais documentos a gente já tem ali dentro do processo. Nós vamos para qual etapa? Agora sim, nós vamos para a petição de estimativa de honorários. Entendendo o seguinte, aqui, quando a gente fala de estimativa de honorários, quais são as possibilidades de recebimento de honorários, pessoal? Vamos tentar elencar aqui todas elas? Defensoria Pública, Primeiro, Defensoria Pública. Então, vamos lá, vamos pausadamente, porque para o pessoal, quem está anotando, vai anotando, né? Então, Defensoria Pública, uma. O que é a Defensoria Pública? A justiça gratuita. Vamos fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de justiça gratuita, já vem na cabeça da pessoa, mas eu preciso trabalhar por justiça gratuita? Justiça gratuita, dependendo do estado, aqui em São Paulo a maioria é R$ 484, a maioria, e para outros estados, lá para cima, Nordeste, tudo chega até 900, que me corrija quem é aluno da escola aí, está cadastrado lá. No Ceará é 400, professor. Oi? Aqui no Ceará é R$400. A maioria é 400. Isso. TJ de Minas é 472 e um quebradinho. Tá, a maioria, né? Então, mais ou menos isso aí. 4 nesse Ótimo. valor. Então, estamos aí com 10 dessa nomeação por mês, a gente tem R$4.000, R$4.700, R$4.800, e a gente sabe que cada laudo, depois que a gente pega o jeitão da coisa, você consegue fazer cada laudo de 6 a 8 horas no máximo. Eu hoje faço muito mais rápido que isso.
se eu pegar do começo ao fim. Tem algumas pessoas que hoje me ajudam, né? Mas pois, quando eu pego fazer, é de 4 a 6 horas no máximo, eu já fiz um laudo, tá certo? Então, a gente fala assim, poxa, R$480, trabalhar por R$480. Lembre o seguinte, quando a gente trabalha por CLT, pessoal, qual é a média salarial aí do Brasil hoje? Nós estamos falando de uma profissão aqui que é perito grafotécnico que já aceita o ensino médio completo. Está nem pedindo que a pessoa tenha curso superior. Você gostaria de construir uma renda adicional ou até mesmo uma renda principal, mas não sabe por onde começar? Poucas pessoas sabem que a Justiça Brasileira abriu uma janela de oportunidade para qualquer pessoa comum que deseja trabalhar da sua casa de forma online e receber em média R$11 mil por mês, emitindo apenas 4 relatórios em Word, que são laudos periciais grafotécnicos que apontam se uma escrita ou assinatura é autêntica ou falsa. Esses laudos são ferramentas técnicas que auxiliam juízes de todo o Brasil a darem sentenças finais nos processos que estão abertos em seus tribunais. Quer saber como se capacitar em apenas 22 horas e começar de forma rápida e simples a lucrar com essa nova profissão? Toca no link aqui embaixo, vem para a próxima página que eu te conto mais. Hoje a média é de 2.000, professor. 2.000, né? Acho que quase todos. Parece que... Para trabalhar quantas horas por mês? Aí, meu amigo, é de... 8 horas por dia? 200 horas. Quantas horas? 200 horas. 200? Quanto? 200 horas mensais. 220 horas. 220 horas. Se a gente pegar 2.000 e poucos reais que me falaram aí, dividir por 200 horas, a hora, então, de um trabalhador por CLT, vale mais ou menos? A minha hora vale R$40 hoje, professor. A minha hora, o meu dia. O seu dia vale R$40? Hoje é. A hora? O dia todo. A hora deve Acho valer que o dia fica em torno de 5,50 a hora de um trabalhador CLT. Acho que gira em torno de 5,50 a hora, né? R$5 a hora. Tá bom. Nós estamos falando que em 6 horas, então, essa pessoa fechada dentro de um ambiente de trabalho, pegou trânsito, ficou parado no trânsito. Então, eu perdi 5 horas por dia em trânsito. Depois, eu perdia de 8 a 10 trabalhando lá. Dormia 4, dormia 6 horas, tá bom? Qualidade de vida zerada. Aí, a pessoa, quando vem fazer uma justiça gratuita, por R$484, que ele faz de 4 a 6 horas, como eu estou falando, depois treinado, ele acha pouco dinheiro. E não é pouco dinheiro, gente. Não. Ele acha que é por mês. Não é pouco, porque você pode fazer 10, você pode fazer 20. É absurdo o que você faz de justiça gratuita. E qual é o grande lance da justiça gratuita? Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai rodar uma estrada boa, tem os pedágios para pegar aquela estrada. Não quer pagar pedágio, você vai pegar a estrada ruim. Tá certo? A justiça gratuita, pessoal, ela é o nosso pedágio enquanto perito. Quando você é nomeado para uma justiça gratuita, as pessoas ficam avaliando muito se pega. Abraça logo. Abraça logo. Sabe por quê? É o juiz testando... Gente, sem contar que tem a experiência e a oportunidade de mostrar o trabalho, né? Esse é o ponto mais forte. O seu serviço, né? E aparece bastante justiça gratuita? Aparece bastante eu tô com justiça gratuita. 4. Vai desenvolvendo habilidade, né? Isso. E você está principalmente mostrando o teu trabalho para o juiz. Então, faça o melhor laudo da tua vida. Eu já vi perito pecar no seguinte: justiça gratuita, vou tocar o horror aqui, fazer de qualquer jeito. Não. Quando surgir a justiça paga, abraça logo. A justiça gratuita, abraça logo. Porque é a chance de você mostrar para o juiz o teu trabalho. E ele vai saber se você é parceiro ou não. É a hora que ele está testando. Esse cara é parceiro? Deixa eu ver se ele é parceiro ou não é parceiro. Professor, muito... eu já imaginava isso aí antes do senhor falar. Porque, para mim, eu acho que seria um estágio de eu mostrar o que eu sei fazer, entendeu? É o melhor marketing. Você não vai precisar se apresentar para o juiz, ir lá, se apresentar, levar cartão de visita, levar modelo de laudo, você não vai precisar fazer nada disso. Ele já está te dando a oportunidade de mostrar tudo isso para ele na prática. Verdade. Beleza? Então, Maurinho, tem um ponto também
isso aí vai agregar no seu próprio currículo quando você for montar de vários processos que você já defendeu. Então, isso aumenta, vamos dizer, o seu know-how, né? O seu currículo. Sim, vai aumentando. Que é aquele negócio, quanto mais nomeado você mais nomeado será. Por quê? Porque você está passando credibilidade. Perfeito? Ok, pessoal? Tudo bem entendido aí? Então, primeiro ponto, a Lívia falou, a justiça gratuita, né? Então, petição de aceite de nomeação, vamos lá, quais são os honorários, a petição de estimativa de honorários, quais são os honorários que a gente pode receber? Pela Defensoria Pública, acabamos de falar. Qual a outra chance? Dividido pela Defensoria Pública, mais pela parte Autor e que réu. pode pagar. Perfeito. E como que isso acontece? Por que acontece isso? Por quê? O Porque juiz- uma é autossuficiente e a outra é hipossuficiente. Perfeito. Então, quer dizer, o autor que foi lá no processo, né, vamos dizer que foi o autor, foi lá abrir um processo contra o banco. Ele é um idoso, recebe lá só a aposentadoria dele, não tem condição de pagar advogado, muito menos de pagar o perito grafotécnico, ele vai ser o hipossuficiente, aquele que não tem condição. E o banco está do outro lado, hipersuficiente, tem dinheiro. O que o juiz vai fazer? Perito, estime seus honorários. O perito vai e estima seus honorários. Como que é pago esses honorários? Como fica pago esses honorários? Vamos entender? Se você estimou R$3.000, quanto que você vai receber de uma parte, quanto que você vai receber da outra? 50%? De uma, a não, 400 de metade, uma né? e o restante da outra. E esse 50% como é que é? Sendo que um é pela Defensoria Pública e o outro é pela Justiça Paga. Como que é pago isso? Valores. Nós falamos de R$3.000. Vamos falar de valores aqui. R$1.000 cada um. A Defensoria Pública, ela tem uma tabela, às vezes é 470, Beleza, vamos assumir que é 390. 470. Vamos Tá, assumir. aí é 470 pela Defensoria Pública e o restante é o réu que paga, né? Mas o restante quanto? Nós estimamos em R$3.000. Nós... Na realidade, tem dois casos, professor. Eu tenho um caso que o banco vai complementar, aí é o restante mesmo, e eu tenho um caso que não, a metade vai ser o banco e a outra metade ela diminui para o valor da Defensoria Pública. Então, é o seguinte, nós estamos falando aqui agora da metade. Então, é o seguinte, Defensoria Pública, vamos dizer que foi estimado em R$470, ela pagará pelo autor do processo, que é suficiente R$470. E o banco vai pagar R$1.500, porque era R$3.000. Dividiu por 2, mas uma parte não tem condição de pagar R$1.500, a Defensoria que vai arcar, ela vai pagar, então, a tabela dela, que é 470, e você vai receber 1.500 da outra parte. Perfeito? Todo mundo entendeu isso? Entendi. Ok. Aí tem mais uma forma de recebimento. Qual que é? No final Alguém do sabe? processo? Majoração. Majorar. No final do Fala mais alto aí, porque não estou ouvindo. Para receber na sucumbência? Essa é uma das partes. Receber na sucumbência. Nós vamos deixar a sucumbência por último para explicar. Existe o seguinte, se um vai pela Defensoria Pública e o outro vai como Justiça Paga, tem também aquela questão que o juiz olha e vai lá naquela lei que diz o seguinte, inversão do ônus da prova. Você é hipersuficiente, banco, você era responsável pelos formulários do contrato de consignado. Tem alguém com... Microfone aberto. Microfone aberto, pessoal. Quem tiver, fecha, por favor, senão fica dando interferência. Então, o que acontece? Aí o juiz fala, banco, você tinha que ser responsável por esses formulários de contrato, cédula de crédito, cheque, você não foi, alguém roubou, alguém fez aí essa falsificação, prejudicou o idoso, então a inversão do ônus da prova é para você, porque você tinha perante a lei que proteger esses documentos. Não protegeu, lesou o seu cliente, então você vai pagar 100%. Então, você faz a estimativa de honorário já com a inversão do ônus da prova que o juiz já determinou, falando assim, quem pagará será o requerido, que é o banco. Perfeito? Então, é a terceira forma de ganho aí, tá certo? Aí tem a quarta forma de honorário, que é por sucumbência. Alguém sabe me explicar como que é a sucumbência? Ela é paga por quem perdeu no final do processo. Perfeito. E você faz o quê? Como que você faz para receber esse dinheiro?
Depois Então, que no final você do processo. entrega o laudo? Você, depois que entrega o laudo, você faz aquele MLE, mandato de levantamento eletrônico, que é dos honorários. Professor. Por quê? E fique Professor. atento. E fique atento. Professor. Só um segundinho, por favor. Fique atento, que tem que ser tudo na primeira instância, porque isso vai correndo o processo. Quando o juiz der a sentença, você vai lá e coloca a sua petição lá, dizendo: uma vez que foi o despacho do meritíssimo juiz com a sentença, deu como sucumbência o requerido, o perito vem requerer o alvará de pagamento dos seus honorários conforme folha tal que ele já acostou na entrega do laudo. Perfeito? Por quê? Se for para a segunda instância sem te pagar os honorários, você vai ter que ficar esperando todo o trâmite de segunda instância, todo o trâmite onde nós não podemos peticionar, onde nós, mesmo que você peticione, você não ali tem nenhuma importância a tua petição, não é lida, não é aceita, enfim, aí você vai esperar tudo na segunda instância acontecer, voltar para a primeira instância para ficar ali pedindo para o juiz, entendeu? Professor Mauri? Pois não. Em todo e qualquer caso, eu devo fazer essa ficha de MLE? Sempre. Sempre? Sempre, tá? Por quê? Porque isso é onde você diz assim, ó, o perito entregou aqui, é a sua, vamos dizer, como se fosse a nota fiscal do teu serviço, para que a contabilidade do juízo entenda que você já, né, administrativamente, entenda que você já finalizou o teu trabalho. Caso a gente não queira correr o risco de ser uma das partes ou a parte perdedora, a gente só queira aceitar, por exemplo, os pagamentos que são em juízo. No momento do aceite, a gente tem como ver isso e optar por aceitar ou não? Sim, tem. Mas cai naquilo que eu estou dizendo, né? Tudo é parceria com o juiz, sabe? No meu caso, o juiz determinou que o Estado deveria pagar. Só que o Estado entrou com uma petição lá falando que quem deveria pagar era a parte ré, porque ela que tinha o ônus da prova. Sim. E ninguém depositou nada em conta. No mês que vem eu vou começar a fazer a coleta de padrões, daí eu não sei como que fica. Antes de fazer a coleta de padrões, você questiona o juiz, se será pago antes ou depois. Aí você pergunta para ele como que seria isso, com a vênia de estilo, né? Aquela coisa toda de colocar todo aquele chameco, né? Com a vênia de estilo, a perita quer saber se receberá na entrega do laudo pericial ou somente na sucumbência. Tá bom? Então, o perito tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Esse direito. Com muito cuidado, né? Sempre com muito cuidado. Existe gente com, sabe, existe juízes melindrados, né? Que é assim, ó, esses dias estava ouvindo um juiz ainda falando, ele dizendo, ele explicando que você tem a chance de passar quieto, ficar batido e você, ok, eu aceito que o juiz, tudo que o juiz fala, e você tem a chance de mostrar para o juiz que já há uma certa recorrência de fatos que acontecem diferente daquilo que do que ele está fazendo. Os próprios colegas dele já há um entendimento da lei diferente do que ele está fazendo. Recorrência, está certinho. Muitas das vezes, o próprio juiz falando isso, muitas das vezes, o juiz erra também, tá bom? Tá certo. Ele erra até mesmo porque, por ser um ser humano, ele falando, e também porque, outras vezes, por falta de atualização. Então, petição de honorários. Aqui tem uma situação na justiça gratuita que o pessoal fala assim, professor, eu quero pedir majoração. Como que esse negócio da majoração de honorários na justiça gratuita, às vezes 5 vezes? Alguém sabe me dizer o que justifica você pedir 5 vezes mais, por exemplo, de R$400, você falar assim, ó, ir lá e fazer uma petição de majoração desses honorários para que a Defensoria Pública pague 2.000? Em que situação você pode fazer isso? Eu acho que a complexidade do trabalho em si, né? Perfeito. É a complexidade do trabalho, tá? Não existe, toda vez que entra uma justiça gratuita, você querer ir lá, eu pedir 5 vezes mais. Como que você vai justificar isso, né? Esses dias aí, eu peguei uma justiça gratuita, eram 8 contratos do banco, R$400 e poucos. Aí eu fui lá e majorei em 5 vezes.
Não recebi ainda a resposta do juiz, mas eu tive como justificar. Eu peguei 400 e pouco vezes 8? Oi? 400 e pouco vezes 8? Não, era R$400 para as 8. O juiz estava para as 8 assinaturas. Aí eu peguei, coloquei lá a majoração de 484. Excelência. Então foi dar quase R$2.500 e peguei todas as minhas estimativas de honorários que foram arbitradas pelo juiz em R$3.000 para uma assinatura e mostrei para ele lá quase 10, né? Coloquei 10 lá delas lá, quase 10, acho que deram 9. Mandei para ele dizendo, ó, eu trabalho por uma assinatura, R$3.000. Como é que eu vou trabalhar por 484 por 8 assinaturas? Porque o autor, de vez em ele entrar com 8 processos, ele entrou com um processo contra 8 contratos do banco, entendeu? Ok? Então, vamos em frente aqui, né? Então, falamos de estimativa de honorários. Tem que ter, para você majorar, você tem que ter ali argumentos, tá? E fundamentar isso. Tudo na vida do perito tem que ter fundamentação. Se não fundamentou, é mentira, o juiz não quer nem saber, tá bom? Ok. Você fez a sua petição de estimativa de honorários. Qual é o próximo passo? O juiz vai intimar as partes para se manifestar nos autos sobre estimativa de honorários. Então, é o seguinte, intimadas as partes, se manifestam nos autos, né, sobre a estimativa de honorários. Pode ser que passe, tudo ok, sua estimativa de honorários foi tudo bem, ou pode ser que ela sofra uma impugnação. Ok? Todo mundo sabe o que é uma impugnação de honorários? Sim. Sim. Para quem não sabe o que é impugnação de honorários, é alguma das partes não aceitar aquele valor. R$3.000 está muito caro. Bom, vai sempre acontecer a impugnação. A primeira coisa que o perito novo faz é impugnou, ai meu Deus. Não, é o trabalho dos caras impugnarem. Se você tivesse colocado R$100, ele ia impugnar e ia falar que só paga 20. Se você coloca R$10.000, ele vai falar que só paga 3. E assim por diante. Então, é o mecanismo de trabalho dele de querer baixar os custos do cliente dele. E aí, o que faz uma impugnação, um enfrentamento à impugnação, vencer, fazer com que o juiz arbitre exatamente o valor que você, perito, estimou. Como você faz para conseguir isso? Me respondam. Faz a demonstração de todo o trabalho que você vai ter que ter, a dificuldade, as diligências, a quantidade, a dificuldade nas avaliações. Põe lá o que você tem de jurisprudência, né, que é exatamente outros casos que já te pagaram aquele valor que você está pedindo, você relaciona eles dizendo, ó, existe sim razoabilidade do pedido de honorários nesse valor. Se justifica, olha as outras comarcas, olha as outras varas, perfeito. Eu sou perito novo, não tenho. Como é que eu faço isso? Dá um Google, vai lá no Jus Brasil e coloca lá valores de perícia grafotécnica arbitrados em R$3.000. Vai sair alguns lá, você dá um print e cola, porque é jurisprudência do mesmo jeito. Foi feito por outro perito, mas foi pago esse valor, tá certo? Então, você pode fazer dessa maneira aí. E uma das formas que você tem de dizer que não mexe nos seus honorários, você não mexe nos seus honorários, mas dizendo que você é bacana, você diz assim, né? Ó, o valor aqui é esse, R$3.000, tem razoabilidade, o perito justifica que esse valor já foi pago por outras vezes, e é o labor, é o trabalho meu e tal, mas não há óbice alguma de dividir em 2 parcelas para o banco, uma vez que há uma dificuldade de pagamento. Quando você fala isso para o banco, você ofendeu o banco. Se ofendeu. Sendo o banco, pagar em 2 vezes. Porém, o perito só iniciará os trabalhos mediante a quitação da 2ª parcela. Na hora, o juiz coloca, fala que o perito teve flexibilidade, o banco decidir, porque já está arbitrado em R$3.000. Aí o banco vai falar, não, tá bom, né? Vou colocar R$3.000 aí, acabou. Coloque e deposita. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Entendeu? Sim. Sim. Beleza. Então, tá aqui, foi um enfrentamento à impugnação dos honorários.
Honorários acordados ou arbitrados pelo juiz, ele vai fazer o quê? O depósito dos honorários realizados. Bom, foi arbitrado pelo juiz, R$3.000. Você aguarda aí, ó, está entrando essa parte aí que o colega acabou de perguntar, que falou que ia começar a fazer a coleta de padrão. Não. Aguarda o depósito dos honorários o depósito dos honorários ser realizado. Porque se não for pago em conta corrente, conta judicial, você corre o risco de começar a trabalhar e, por algum motivo, uma das partes desistir do processo, você trabalhou já. Aí você não tem nenhum honorário depositado, entendeu? E, bom, aí você vai começar os trabalhos. O juiz te intima, informe o perito do juízo que foi depositado os honorários em conta, portanto, aqui estão os 30 dias. Aí o perito do juiz é intimado a começar os trabalhos e tem 30 dias para a entrega do laudo. Começo dos trabalhos, você vai agendar o quê? A realização de coletas de padrões. Coletas de assinatura da pessoa que está dizendo que não assinou determinado contrato, não escreveu tal carta, enfim, o perito não trabalha só com assinaturas, trabalha com escritas também. Então, às vezes, pode acontecer que você está analisando uma carta, alguma coisa assim. Então, você é intimado a ir lá e coletar ou um texto ou coletar as assinaturas. Essa coleta pode ser de forma virtual para tribunais de outros estados, no caso? Então, vamos lá. Olha aqui do lado. Está todo mundo enxergando a tela? Está aparecendo? Sim. Está aparecendo, ó. Qual que é essa primeira aqui? Presencial. Perfeito? É a primeira forma de você coletar assinaturas. Presencial. Você vai até o local, marca o dia, o horário, sempre com antecedência de 15 a 20 dias, para dar tempo de ser intimada a parte, e aí você marca o horário. Pode ser dentro da vara civil, combinando com eles, se eles têm um espacinho lá, uma mesa, ou pode ser em algum lugar próximo ali do fórum, enfim, para que você possa fazer essa coleta de padrões presencial, né? Ou remota. Como é uma opção. Remota, nós estamos numa aula remota aqui, perfeito? Eu cedi o link para que vocês entrassem. É dessa mesma maneira. Você vai peticionar o juiz solicitando, informando que a sua coleta de padrões será remota e que você já vai fornecer para as partes o link dessa sala virtual, onde tanto o autor quanto o réu, quanto os seus assistentes técnicos e advogados serão convocados para o mesmo dia estar lá, no mesmo horário, nessa sala, presenciando a coleta de padrões que será conduzida pelo perito. Agora, e tem a mesma credibilidade, né? Fazer a coleta remota ou presencial. Não entendi a sua pergunta. E tem a mesma credibilidade, fazer a coleta remota ou presencial. Não difere. Sim, porque as partes estarão... Olha só, a coleta é remota, não é? Se a pessoa falar... Então, foi boa a sua pergunta. Se a pessoa falar assim, mas eu não vou estar perto da pessoa que vai fornecer, e eu gostaria de estar lá para presenciar isso. Põe todo mundo dentro da sala da OAB, por exemplo, do fórum. Marca, fala assim, ó, a coleta será no dia tal, dentro da sala da OAB, de forma remota. Eu não vou estar presente, mas todas as partes estarão juntas lá. E é você que vai coordenar, entendeu? Entendi. Obrigada. Professora Maurício, pode também ser filmado, né? Para ter fotos, bater fotos. Nós estamos gravando essa aula aqui. Você vai fazer da mesma forma, gravar tudo. Tá certo? Ó, terceira forma de coletar, que você pode sugerir ao juiz, que o serventuário do cartório da vara civil possa fazer essa coleta, você manda os formulários para ele, no dia a pessoa vai lá na vara civil e fornece o serventuário, só fornece o formulário e tal, e quando terminar essa coleta, o serventuário sobe para os autos do padrão, do processo, essa coleta de padrões, tá bom? Pode ser assim. A maioria das vezes, o que o juiz fala? Que eles estão tomados de serviço e não dá para fazer isso aqui. Mas tem outras que, às vezes, ele cede, tá ok? Caiu, você não consegue fazer presencial, não consegue fazer remota, não consegue fazer via serventuário, você pode
mandar um correspondente dentro da nossa comunidade lá do Telegram, tem a comunidade de peritos pelo mundo, que cada um que está em cada estado, se eu perguntar cada estado de vocês aqui, né, dos alunos, tem cada um de um estado, São Paulo, outro está na Bahia, outro está no Paraná, enfim, e vocês conseguem só dar um grito lá dentro do grupo, falar, eu estou com uma coleta aí em Santa Catarina, tem algum perito aí? Tem, estou aqui. Acerta valor com o colega vai lá e faz isso. Quando o colega estiver aqui em São Paulo, o que vai fazer? Ô, fulana, tal, eu estou aqui, ó, com uma coleta, você faz para mim aí, acerta o valor e faz. É a troca de oportunidade de trabalho aqui. Melhor você remunerar alguém, você estando na Bahia e sendo nomeado em Santa Catarina, você remunerar alguém para fazer essa coleta de padrões e você ganhar o dinheiro do que você não ter ninguém para coletar lá e nem ser nomeado e ficar sem dinheiro. Então, vamos dividir, que dividir multiplica. Tá bom? Nesse caso aqui. Deu para entender até aí, pessoal? Perfeito. Ok? Bom, tem aqui o caso de peritos solicitos originais para as partes. É o momento. Você solicitou coleta de padrões, solicitou todos os documentos que você quer. Então, para o auto de coleta de padrões, o que você faz? Você leva os formulários. Normalmente, quais são os formulários que a gente leva? A gente leva, vai olhar lá, antes de sair para a coleta de padrões. Primeira coisa que você faz, um dia antes, vai lá nos autos do processo e vê se as partes foram intimadas, para você não ir presencialmente de bobeira, né? Agora, se for remota, você vai lá, verifica como que é a assinatura, se ela é uma assinatura cursiva, se ela é uma assinatura em letra de forma, se ela é mista, se ela é uma assinatura estilizada. Por quê? Para você montar a tua coleta de padrões com adequabilidade. Então, o que é adequabilidade? Se ele faz uma assinatura em letra de forma, você vai coletar a letra de forma para fazer a comparação. Nosso trabalho é de comparação. Então, não adianta o cara ter lá uma assinatura toda estilizada e você foi lá e coletou letra de forma, coletou manuscrito, mas não fez ele assinar da forma estilizada como em todos os documentos ele assina, tá ok? Então, precisa ter adequabilidade. Outra coisa que precisa ter, quantidade. Qual é a quantidade ideal, pessoal, para pegar de assinaturas? No início, quem está começando como vocês, que quantidade é bom pegar de assinaturas? 10? 30? 60? Menos? 50? Menos? 25. Não, mais. 40, 30. pessoal, 40. Ok? 40 a 50. De 40 a 50 é uma quantidade boa, tá bom? Pega isso. Como que você também olha para você fazer uma coleta de padrões campeã? Você vai olhar se a assinatura foi em linha de pauta, tinha pauta, né? Tinha linha de pauta ou não tinha. Então, adequabilidade. Você vai ter que adequar. Olha, tinha assinatura lá, tinha linha de pauta. Leva, fornece o material com linha de pauta para a pessoa assinar, ok? Perfeito? O que mais, pessoal? Você vai olhar e vai fazer o seguinte, leva para ele fazer uma coleta de padrões, escrever um texto livre. Como que você cria esse texto livre? Olha só, às vezes um contrato, ele tem lá, dia 11 de maio de 2023, e a pessoa assinou. Ela escreveu e assinou, naquele contrato questionado. Então, você cria um texto mais ou menos assim. Eu fui para a praia e minha avó colocou um maiô. Maiô e maio, a mesma coisa. Perfeito? Ok? E mais ou menos, tinha uns 23 anos que eu não ia para a praia. Ok, 2023, 23. Então, você cria um texto totalmente desconexo daquela situação, para que a pessoa ela se solte naquilo e fala, caramba, que não tem nada a ver com isso aqui, e vai escrevendo, e ela sai um pouco da perícia ali,
ela não fica com a cabeça naquele negócio da data, horário, dia, mês, ano e tal, e ela escreva tudo aquilo. Depois você pega esse texto e você vai nesses pontos e você vai ver ali como que se desenhou todo o método de construção daquela letra, daquele numeral ali, tá ok? Beleza? Você precisa ter um formulário desse, na coleta de padrões. Outra coisa que você precisa ter, letras maiúsculas, letras minúsculas do alfabeto, não dizendo para a pessoa copiar o que está demonstrando, mas para ela fazer a letra maiúscula que ela está acostumada a fazer, a letra minúscula que ela está acostumada a fazer. Perfeito? É bom fazer uma coleta de padrões assim para que você se cerque tudo, principalmente no início, que você está falando. Precisa ter muito material para fazer um laudo bacana, uma análise grafoscópica bacana. Está todo mundo acompanhando o raciocínio aí? Sim. Professor, e no caso da pessoa ser analfabeta, como no meu caso ela só escreve letra de forma e ela copia do RG, como que daí eu faço essa coleta? Só letra de forma? Eu peguei, por acaso, ontem eu fiz uma dessa daí, tá? Então a pessoa, o que que ela faz? Ela, olha, a pessoa que ela fez para mim, ela faz com uma velocidade a assinatura dela, que dá para você desconfiar se ela é analfabeta ou não, mas ela é analfabeta. Para ela não sabe nem o que é a letra S, o que é de A, N, D, R, A, Sandra. Ela não sabe disso. Ela sabe que são figuras. Então, a vida toda, como ela fez aquela figura, ela escreve rapidinho. Às vezes, né? Às vezes. Nesse caso de ontem era assim. O que eu fiz? Quando ela falou que era analfabeta, eu tinha pedido todos os documentos dela, tal, e aí o advogado estava junto. O advogado estava junto. Se a pessoa é analfabeta, lógico que o advogado vai vir junto, né? O advogado ou alguém da casa tal, vai vir junto, uma coleta de assinaturas. Mas vamos lá. Ela assinou, fez para mim 20 assinaturas, fez 20 assinaturas. Fui lá na minha declaração, né, de que ela compareceu ao local para fazer aquela assinatura. Ela assinou também, e aí quem preencheu foi o advogado, dizendo que ela é analfabeta e que ela desenha o seu nome como se fossem figuras geométricas. Falei, agora, doutor, assina e coloca sua OAB, por favor. Entendeu? Entendi. Mas aí, no caso, daí ela vai ter que fazer só letra de forma, letra maiúscula, que ela faz, que ela aprendeu. Uhum. Mas, no caso, quantas assinaturas eu tenho que coletar dela? Eu peguei 20. Mas, às vezes, a pessoa tem tanta dificuldade que você vai pegar 10. Que é muita dificuldade. E ela já escreveu a sexta, a mão dela já está travando tudo, porque ela não tem familiaridade nenhuma com a escrita. Entendeu? Entendi. Mas você pegou. E já está declarado lá que ela é analfabeta, que ela só desenha. Quando você for fazer o laudo, né, você vai fazer a análise grafoscópica, você vai fazer toda a sua análise grafoscópica e vai, na descrição, você vai dizer a dificuldade. E se eu te disser que existe uma profissão que você pode sair das suas dívidas muito rápido, que você não precisa viver essa situação de desequilíbrio financeiro, não tendo controle sobre as suas próprias contas mensais e nunca vendo sobrar nada da sua renda? Assim como você, num primeiro contato com essa profissão, eu achei que tudo parecia muito bom para ser verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que você está cansado dessas oportunidades frágeis que mais te parecem planos mirabolantes, que não inspiram confiança e sequer te motivam a dar um novo passo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Considere conhecer a nova profissão que me possibilitou nos 10 primeiros meses de atuação nela, lucrar R$170 mil, uma média de R$17 mil por mês. Trabalhando online, a partir da minha casa, estando mais tempo ao lado de quem eu amo, sendo o meu próprio patrão. E eu não estou falando de algo que se trata de uma profissão da moda, algo que daqui a uns tempos vai virar fumaça. Eu falo de algo que nunca mais você vai ter preocupações com crise, com a mudança de governo, com a pandemia ou qualquer outra ameaça que possa surgir pelo caminho. Bom, se você chegou até aqui, significa que você tem consciência do seu problema e deseja alguma mudança. Excelente, porque esse é o primeiro degrau para a transformação. Se você precisa de algo seguro para exercer com uma atividade profissional rentável, consistente, a Justiça Brasileira abriu uma janela de oportunidade para você trabalhar de forma autônoma, emitindo apenas 4 relatórios por mês, que são laudos periciais grafotécnicos, que ajudam juízes a sentenciarem processos que precisam de um
um parecer técnico dizendo se uma escrita é autêntica ou falsa. Se você quer ser um auxiliar da justiça, toca no link, vem para a próxima página que eu te conto mais. Uma outra coisa que eu já ia passando batido de falar para vocês aqui, toda coleta de padrão, eu gravo o punho escritor, a pessoa escrevendo, não o rosto, nada disso, eu gravo o punho escritor da pessoa, tá? Por 30 segundos, pelo menos, e guardo essa gravação. Não coloco no laudo, mas eu gravo. Para que se um dia, numa impugnação, alguém disser alguma coisa ali que, olha, não foi ela, não foi ele, eu mando isso daí, tá bom? Eu mando o link. Obrigada. Vamos lá. Em frente, pessoal. Aí você solicita os originais, vai para, então, agora fazer o exame pericial. O perito vai realizar os exames periciais. Aqui ocorre sempre uma dúvida, né? Ah, professor, eu tenho 60 coleta de padrão, eu tenho mais a declaração de hipossuficiência, tenho a procuração, tenho o RG dele, tenho o CNH. O que eu uso? Né? Para fazer a comparação com a peça questionada. O que eu uso? Quem sabe me dizer como que você faz essa escolha? Usa a peça padrão que foi coletada. Qual delas? Você tem 60, você tem CNH, você tem RG, você tem contratos de aluguel que você pegou. Qual delas que você vai usar? A mais recente. Usa aquela que a pessoa escreveu ali na tua frente, para exemplificar melhor, né? Aquela que tem nos autos de coleta que o perito fez. Eu acho que é aquela que você percebe que em pelo menos 30% das amostras ali da coleta que você fez, em que os padrões se repetem. Perfeito, também. A colega falou o que aí? Ela falou sobre variabilidade da escrita. O que ela falou? Ela falou assim, ó, eu vou lá e observo se há uma variação da escrita dela por mais de 30%, ou seja, eu faço o ataque de uma letra A, primeiro eu puxo uma reta para depois fazer a letra A. Mas, de 10 assinaturas, só 7 eu faço desse jeito, 3 eu não puxo essa retinha para fazer a letra A. Perfeito? Você viu que tem uma variabilidade da escrita, mas a predominância é do risquinho. Você vai pegar aquela com risquinho. Porque aquilo vai ser um mínimo gráfico dentro da sua análise grafoscópica, será um mínimo gráfico que você vai destacar ele. Fala, olha aqui, ó, o mínimo gráfico, ele puxa uma reta para depois fazer o azinho, ok? Beleza, mas como que é a escolha? Pessoal, a coleta de padrões, como o colega falou, é aquilo que você presenciou, foi na sua frente, e ninguém tira esse direito. A lei, a grafotécnica, a ciência, a técnica diz que é inquestionável a coleta de padrões. Por isso que alguém perguntou se era obrigatório fazer ou não, eu disse, é obrigatório fazer. Ok? É inquestionável. Agora, eu não tenho coleta de padrões, porque a pessoa morreu. Mas você tem documentos que foram garimpados em cartórios, em academias, enfim, contratos que a pessoa em vida assinou com a TIM, com a Claro, com telefonias, com aluguéis de casa, esse tipo de coisa. Ok, você vai pegar aquele que tem a contemporaneidade, aquele que está mais próximo do fato que você está sendo questionado. Qual é o fato? Um contrato, alguma coisa... foi em 2018, eu tenho documentos de 3 anos até 2021 e tenho documentos de 2015 até 2018. 3 anos é guardado a contemporaneidade. Você pode pegar qualquer uma dessas assinaturas para comparar com a questionada. Perfeito? Perfeito. Ok. Ok? Ok. Bom, você vai lá e realiza os exames periciais, tá? Os exames periciais, pessoal, aqui surge também dúvida. O pessoal fala assim, nossa, mas olha, eu já vi que é escandalosa
a falsificação. Eu preciso fazer tudo, ó, inclinação axial, eu preciso fazer comportamento de pauta, eu preciso fazer variabilidade da escrita, eu preciso fazer valores angulares e curvilíneos, eu preciso fazer calibres e grandeza, eu preciso fazer, enfim, todas, né? A pessoa fala, eu já quero parar por aqui. Quem vai ver esse laudo, ele é tão técnico e tão capacitado quanto o perito? Não. Não. Então, quanto mais você demonstrar, quanto mais você apresentar divergências ou convergências, melhor será, concorda? Para que o entendimento dessa pessoa acompanhe o seu raciocínio de perito, de expert no assunto, dizendo o seguinte, nossa, olha, tudo isso que ele encontrou realmente é falso. Perfeito? E diminui a chance de ser impugnado também, né? Perfeito, tá? Diminui a chance de ser impugnado, tá? Porque são tantas evidências que fica difícil para o assistente da outra parte impugnar. Se ele impugnar, é de forma genérica, é de forma leviana. Aí você tem tudo, um monte de coisas que você já fez de análise, que fica muito fácil você comprovar aquilo que você teve como conclusão pericial. Perfeito, pessoal? Perfeito. Maravilha. Aí, nós chegamos aqui no laudo pericial. Ok, temos agora já prontas as nossas análises e vamos montar o laudo pericial, certo? Para montar o laudo pericial, a gente precisa prestar atenção em todas aquelas partes que a gente já teve aula de laudo pericial, então depois nós vamos ver a aula. Mas endereçamento, aquilo que o endereçamento, o que é? Para qual comarca que você está trabalhando, para qual fórum você está trabalhando, qual é o número do processo, que dia que foi, qual é o número do processo, quem é o requerente, quem é o requerido, qual é, por exemplo, a classe, né, que está enquadrado aquele processo, se ela é um procedimento comum cível, se o assunto por exemplo, nulidade, né, anulação de alguma coisa, tudo isso tem lá na sua nomeação, você vai ter que montar direitinho e ficar muito atento nisso no laudo. E dizer para qual labor, para qual trabalho você foi nomeado. E depois ali qualificar todos os documentos questionados, coloca os documentos nos autos, depois você vai colocar os documentos da parte padrão, né? Todos os documentos padrões, você colocou o questionário, coloca todos os padrões, e depois vem a sua análise grafoscópica com todas as fundamentações, que a gente já sabe como funciona isso, ok? Terminou o laudo pericial, imediatamente você vai fazer o quê? Subir o recebimento dos seus honorários, a MLE. Opa, terminei o laudo, botou o laudo no processo, já encosta a MLE, que é sua solicitação de honorários, logo em seguida. Perfeito? Na mesma hora, professor? Na mesma hora. Na mesma hora. Subiu um, já vai e peticiona o outro já, em seguida. Tá bom? É sempre assim. Ok? Ok. Obrigado. Professor, Pessoal, na hora pois que preenche a MLE, no final, você coloca o valor total daí? Ou valor o total. valor... Ah, tá. Tá bom? Entendi. O valor total você coloca. E na MLE vai colocar, inclusive, as páginas do depósito. Vamos dizer que naquela situação lá tem a hipossuficiência, a Defensoria Pública e tem também a parte que é paga, né? Então, você vai colocar que foi depositado pela Defensoria Pública na folha tal dos autos o valor de 484. E você vai depositar que R$ 1.500 foi depositado nas folhas tal, fazendo um total de 1.970, vamos dizer assim, tá bom? Tá bom, entendi. Ok? Pessoal, ficou claro como que é esse fluxo de trabalho aqui? Sim.
Quem quiser fazer, Márcio Paz levantou a mão, já vou te ouvir, Márcio. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram, né? O pessoal está aqui. Quem quiser fazer pergunta, chegamos ao fim da aula aqui. Quem quiser fazer pergunta, eu quero abrir para perguntas agora, ok? Márcio, pode falar, por favor. Professor, uma dúvida aí na questão do laudo. Eu preciso colocar todos os documentos que eu utilizei na coleta no laudo? Sim. Tudo que eu coletei eu tenho que colocar no laudo lá digitalizado. Tá. Eu vou aproveitar esse gancho, professor. Pois não. Ele mencionou que tem que colocar todas as coletas no laudo. Eu tenho que mencionar no laudo os equipamentos que eu usei para fazer o trabalho? Sim. Eu estou gastando... É lei que você tem que colocar. Tá? Perfeito. Professor, uma dica é usar o software também. É colocar lá, tipo, você usou o Word, PowerPoint e outros de melhoramento de imagem. Sim. Não tinha pensado. Tá? Então, você pode colocar. Porque é a técnica que você desenvolveu e utiliza para fazer a sua perícia. Perfeito? Tá joia. Nossa, não vou me arriscar no teu nome. Lutheringhausen. Oi, professor, Evelyn. Evelyn, Evelyn estava na linha de cima. Vamos lá. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu até coloquei escrita ali no chat. A partir de quando que começa a contar o prazo de entrega do laudo dos 30 dias? A partir da coleta de padrões? Boa. A partir da coleta, quando foi depositado os honorários que o juiz fala, conte 30 dias para o trabalho de entrega do laudo. O que acontece, né? Você tem que ficar atento a uma coisa. A coleta de padrões, você vai marcar ela para dali 15, 20 dias. 15 dias para você fazer um laudo, maravilha, né? Tá ótimo. Mas, às vezes, se você for solicitar um documento da parte do requerido e ele começa a dificultar, né, o banco a te mandar, e você precisa muito desse documento, então você tem que pedir para o juiz que ele só, através de uma petição, que ele só inicie a contagem de entrega do laudo a partir do momento que a perita, nos autos do processo, informe que o banco cumpriu com aquela exigência de envio do documento. Então eu tenho que estar atenta a isso, né? Tem que estar atento a isso. Eu tenho um caso, por exemplo, agora, eu fui nomeada em abril, eu dei o aceite em 19 de abril, e até o momento, é uma AJG, né? Então eu não fiz os honorários, eu aceitei, e até o momento, agora, hoje já é dia 11, né? Não peticionou, eu ainda estou no aguardo para começar para solicitar a coleta de padrões. Então, o prazo não está contando, né? Não. Entendi. Tá, porque o juiz lá, quando ele pediu para nomear o perito, ele já falou, né, entrega em 30 dias, mas aí eu fiquei na dúvida, falei, poxa, mas ele nem deu o aceite, eu dei o aceite, mas ele nem me deu a resposta. Mas ele já entende, isso é celeridade processual, né, porque senão ele tem que ficar peticionando a cada ato, e ele já economiza ali. Mas cabe a você também informar que ainda não recebeu os documentos e nem aconteceu também o depósito, entendeu? Quando for chegando próximo, você fala, a perita continua aguardando o depósito dos honorários, assim como também o envio dos documentos por parte disso aqui. Pede que a perita solicita que conceda o direito de só abrir contagem da entrega do laudo a partir do momento que essas exigências estiverem ok. Perfeito, professor. Muito obrigado. Nada. Anelino. Professor, eu posso peticionar, fazer 2 pedidos em uma mesma petição, por exemplo, fazer agendamento de coleta, já solicitar na mesma os originais, assim, do réu, da parte réu? Pode. Separa, né? Põe. O perito solicita do requerente, tal, do requerido, tal. Ok. A dúvida era essa. Quem mais aí? Agora está aparecendo para mim, Evelyn já foi, né? Daniela e Andreata. Professor, é o seguinte, e se você faz toda essa manifestação, você solicita esses documentos, tal, e a parte, né,
do réu não se manifestar, o que que acontece? Se o réu... Tipo, no caso, o banco, né? Que é o réu. Ele não se manifestar. Porque o processo que eu vejo que sempre o juiz está intimando, eles observam, né? Fazem a leitura do processo, mas só uma parte, ele sobe uma... Como é que fala? Ele sobe, não é petição, ele sobe dizendo que ele leu, né? O processo. Só que a outra parte, que é do banco, ele não responde nunca. E nos outros, no processo inteiro foi assim, tipo, parece que o banco não se interessa pelo processo, ele não está nem aí. Aí ele vai perdendo os prazos dele e segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Mas aí, no caso, se eu solicitar esses documentos, fizer a coleta tal, e solicitar os originais, né, para o banco, e o banco não se manifestar mesmo assim. Então, é uma coisa que eu falo para vocês assim, ó. Até que você domine essa situação de qual documento que está apto para uma perícia, vai compartilhando ele comigo, a parte do banco. Eu vou te falando, ó, está apto para perícia, está apto, dá para fazer. Por quê? Porque o banco não vai apresentar. Se você entrar numa briga com o banco, o que ele vai fazer? A maioria deles não vai apresentar, tá? E aí você vai perder a perícia. Entendeu? O juiz vai chegar uma hora lá e falar assim, o juiz vai tomar um saco cheio e vai falar assim, bom, deixa eu julgar aqui. Entendeu? Vou julgar porque não entrega a original, então acabou. Isso aí é falsificação mesmo, acabou. Professor, posso cortar a tua fala um pouquinho? Pode. A minha dúvida é essa mesma do Daniel. Na minha petição, eu pedi para que o banco me encaminhasse no meu e-mail até a data da coleta o material questionado. E ele não mandou até o momento. E a minha pergunta é o seguinte, se chegar a data da coleta e ele não tiver mandado, tem como eu fazer em cima daquele e apresentar do mesmo jeito? Toca o barco. E se alguém questionar depois que não foi apresentado e querer... É problema dele, ele meu laudo? perdeu. É problema dele, é problema dele. Eu vou depois tem uma fundamentação onde você diz assim, ó, que a perita avaliando houve condições de fazer sobre a cópia que isto não impactou no resultado, na conclusão pericial, em nada. Deu para dizer que é autêntica ou falsa, tá bom? Tem uma fundamentação para isso. Tá ótimo. Tá bom? Você gostaria de fazer alguma pergunta, Maicon? Aqui no Instagram, Maicon Vidal. Se sim, é só abrir a câmera aí e falar. Bom, a Bárbara Chagas, aqui no Instagram, está me perguntando, já falamos, Maicon, quais os materiais que o senhor usa nas perícias? A gente tem microscópio USB, a gente tem lupa de mão, a gente tem... Lupa de mesa. Oi? Lupa de mesa. Lupa de mesa. São vários equipamentos, mas os mais utilizados, o microscópio USB e lupa de mão e a lupa conta-fio. Maicon, vamos lá. Boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bom. Não, apenas para acompanhar aí a discussão aí, eu fiz o curso há poucos dias aí, hoje não tinha aula na faculdade e acabou que eu entrei para dar uma olhada como é que está seguindo aí. Beleza. Você terminou o curso de perícia? Fez com a gente aqui? Fez o segredo da perícia? Tá bom. E aí, gostou? Como é que foi? Estamos ao vivo, pode falar à vontade. Hein? Muito bom o curso mesmo. Muito bom. Tá ótimo. Eu já tinha feito um outro curso aí, mas não veio o caso, mas o seu aí é disparado na frente aí, com toda certeza. Que ótimo, que bom. O que você dá também é muito bom aí. Conte com o nosso apoio aí agora no seu desenvolvimento como perito, né? Agora bora periciar. Estou aguardando o próximo motivo aí de documentoscopia. Tá bom? Estou na vez aí esperando. Beleza. Ótimo, obrigado. É um prazer, meu. Obrigado pela Imagina, atenção. obrigado a vocês pela confiança. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa Então, a minha dúvida seria assim, qual que é o valor ideal para que eu possa cobrar no extrajudicial a uma assinatura cursiva, não estilizada, assinatura comum? Tá. Samuel, a base é a mesma que você cobra dentro do judicial.
Você trabalha, você fez o curso comigo? Sim. Fez, tá bom. Então é o seguinte, o que eu oriento? Que é R$50 a hora vezes... desculpa, R$60 a sua hora vezes 50 horas. Então, para uma assinatura, 50 horas. Como você divide essas 50 horas, é você que divide lá, tem aquela tabelinha, né? Análise tudo que a gente falou aqui. Para analisar o processo, analisar isso, analisar aquilo, fazer isso, coletar, tal, não sei o quê. Você vai dividindo as horas e o maior tempo vai ser da análise. Dá lá as suas 50 horas a R$60, tá? Sempre assim. Okay. Agora, no extra, acho que caiu a Estou ouvindo. Samuel, voltou. Então, Samuel, agora, no extrajudicial, há uma flexibilidade maior aí, né? Você pode usar essa flexibilidade se forem 3 assinaturas, 4, porque é um dinheiro tão bom, eu digo assim, é um dinheiro tão bom, que assim, você vai depender de prazo, você não vai fazer coleta de padrão, o advogado já vai te enviar isso, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas muito presas, né? Falar assim, não, eu cobro R$3.000, o cara me pediu R$2.500, meu amigo, em 3 dias você está botando R$2.500 no bolso, toca o barco e vai em frente, né? Pois é, porque teve um advogado aqui, até parceiro da gente aí, ele foi bem fidedigno comigo e me mostrou um pedido de um outro colega num valor X. E perguntou se eu poderia fazer um diferencial naquele valor. Eu expliquei para ele que, de repente, eu até poderia, mas teria que dar uma analisada na assinatura antes, uma olhada nela e tal. Ele falou assim para mim, não, o que você pode fazer em cima do valor do outro aí e tal. E o outro realmente é daqui também da cidade, não conheço ele pessoalmente, mas eu cheguei a ver isso no computador do colega lá advogado, a proposta dele. E assim, eu dei um meu valor naquilo que o senhor até tinha orientado há dias atrás. Mas, enfim, a pessoa ainda não me procurou efetivamente para fazer o serviço e acredito assim, que vem até procurar, porque eu consegui assim, diminuir não tanto, mas que desse para eu poder fazer um serviço de qualidade também. Sim. Assim, então, realmente, dentro aqui das aulas, R$60 hora aula, hora assinatura, dentro daquele parâmetro das 50 horas. Eu me baseio sempre por isso, tá? Eu me baseio sempre por isso. Certo. Agora, fique sempre atento a isso que você ficou atento aí. O cara já foi fidedigno contigo, foi muito bacana contigo. Ele provavelmente tem demanda, né, no escritório dele. Isso. Com certeza, já tem mais 3, na verdade. Então, uma até documentou que, se coloca no caso, como parceiro dele, porque é muito bom, cara. Muito bom. Entendeu? Não, verdade. Tá bom? Eu agradeço aí a orientação. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Jennifer. Oi, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Não fiz o curso ainda, nós conversamos hoje durante a tarde. Tudo bem? Tudo bom. E a primeira aula que eu estou assistindo, que você disponibilizou para mim, eu entrei um pouco atrasada, fiz algumas anotações para começar a entender como que funciona, né, o esquema todo. É muito bacana. Professor, para quem está iniciando, é uma pergunta, está começando, né, fazer o curso e tal, né, fazer o curso com um senhor, inclusive, o que é mais interessante, aguardar a nomeação ou a apresentação da pessoa nas varas, como eu já ouvi, né, que outros fazem? Isso é legal, não é? Pode-se fazer ou não? Você vai entender dentro do curso que, assim, eu aqui, dentro do curso Segredos da Perícia, eu ensino 8 formas de ganhos dentro da perícia grafotécnica, tá? Existe a primeira que todo mundo conhece aí, que é ser nomeado, mas você tem chance de trabalhar o extrajudicial também, tá? Mas a sua pergunta é, se eu espero... Não, vai para cima. Entendeu? Tá. É isso que eu queria saber. Vai para cima. Não espere nada. É diferente, Jennifer. Se não me engano, você é da área do direito, né? Você que você que é da área do direito. Tá bom. Como um juiz olha para um advogado,
é totalmente diferente como o juiz olha para o perito. O juiz olha para o advogado, me desculpe os colegas aqui, como o chato. É o chato, que está sempre complicando a vida do juiz. Ele está lá para não ajudar, ele está lá para atrapalhar. Então, assim, o juiz olha. O perito é ao contrário. O perito, quando você chega, o juiz ele quer te abraçar. Ele fala, pô, cara, eu preciso muito do teu trabalho. Doutor, olha, você é muito bem-vindo, vamos trabalhar juntos, eu não estou te ajudando em nada, é você que está me ajudando, você vai ouvir isso, tá? Então, os colegas aqui que, poxa, eu tenho um certo receio de me apresentar para os juízes da minha cidade e tal, esquece isso. Vai lá com o seu currículo, eu ensino dentro do curso, que não é só o currículo, não é só o cartãozinho de visita, faz um laudo, você não tem laudo nenhum ainda, porque você não foi nomeada, você vai fazer um laudo fictício, tá? Com as assinaturas que tem dentro do curso, tem um monte de assinatura para você fazer bastante exame prático, você vai fazer um laudo que eu oriento, e esse modelo de laudo você vai entregar, doutor, ó, esse daqui é o meu trabalho. Eu gostaria muito de que para as próximas nomeações eu pudesse ser lembrada pelo senhor. Você pode ter certeza que vai ser nomeada, tá bom? Mesmo quando você não tem experiência, está iniciando, isso acontece? Acontece, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Então, eu sou de cátedra. E aconteceu com vários aqui já, tá? Que bom. Tá? Então, por quê? Porque não importa, não, para o juiz, é assim, ó, não importa aquele momento que você não é nada. Ah, eu não fui nomeada, não tem... Para ele não importa, importa o que você vai entregar. Ok. Como primeiro trabalho. Por isso que eu falei, eu não sei se você estava na aula, quando eu falei assim, olha, quando você for nomeado por uma justiça gratuita, aceita. Aceite. E uma outra coisa, faça o melhor laudo da tua vida. Porque é o abre alas. É aquele negócio, opa, ó, que laudo, não me deu trabalho nenhum. O juiz fica doido da vida com o perito que dá trabalho, que impugnado porque o perito não fez isso, é impugnado porque o perito não fez aquilo. O perito tem que ser perito, tem que ser expert. O juiz, ó, vamos só tirar assim, comparar os dois. Se o juiz errar, o que acontece com ele? É mal, é ruim. Ele fica mal visto, é uma série de coisas. A mesma coisa é o perito, a mesma coisa é o advogado. Então, a gente tem que ter a consciência que, assim, se o juiz domina a área do direito e ele se esforça e estuda tanto para dominar a área do direito, nós temos que estudar e nos esforçar tanto para sermos os bons, excelentes peritos, para não dar trabalho para ele. O trabalho que eu digo é assim, ó, quando o doutor pegar, meritíssimo, quando você pegar o meu laudo, pode bater martelo aí na sentença, porque eu trabalho sério, tá? Então, os colegas aqui já, né, que são meus alunos aqui, você é minha aluna e quem não é, tem a oportunidade de saber isso, é o seguinte, eu tenho várias sentenças de que eu fui o perito, que o juiz, ele simplesmente deu um Ctrl+C na minha conclusão pericial e Ctrl+V na sentença. Ele sentenciou o banco, ou sentenciou quem fosse lá, com a minha conclusão pericial, não mudou uma vírgula. Quando você atingir isso, você vai assim, eu sou da confiança. Perfeito, professor, muito obrigada. Então é isso que a gente precisa buscar, essa excelência do cara pegar e dar um Ctrl+C na sua conclusão pericial e jogar na sentença dele e falar assim, ó, o que o meu perito falou. Então, paga aí, tá bom? Perfeito, professor. Isso aí é bastante curso, bastante treinamento, né? Mas nada que você não consiga. Tá bom? Muito obrigada. Se eu conseguir, todos aqui conseguem. Muito obrigada. Nada, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Maia Anjos, pode fazer a pergunta. Boa noite, professora Maria Marisa. Olá, Marisa, tudo bom? Tudo bem. A minha pergunta é o seguinte, eu até, foi difícil para entrar na tecnologia, ainda não sei mexer. Não tem. O professor vai dar alguma aula mostrando o equipamento, como que a gente manuseia ele? Vamos sim. Nós vamos fazer.
É uma aula muito simples, na verdade, porque esses equipamentos, todos eles são muito simples. É de ampliação. O único equipamento que é conectado ao computador é o microscópio USB. E isso tem tutoriais aí no YouTube. A gente vai fazer uma aula dessas, tá bom? Certo. Só mais uma pergunta. Por exemplo, se a gente é contratada por um perito para ser da assessoria, ser um assistente técnico dele, qual é o valor que a gente vai cobrar dele para fazer o acordo entre as partes? Por exemplo, você pode, nós falamos aqui de justiça gratuita, R$ 470. Sim. Né? Vamos dizer que a pessoa esteja numa cidade e você está em outra, ela foi nomeada na tua cidade. Aí você fala assim, eu estou aqui a 1 hora do fórum onde você precisa que eu faça a coleta. Você vai ver aí, por exemplo, de R$ 470. Se ela perder essa perícia, ela perdeu R$ 470. Mas se ela te pagar de 170, R$ 200 ali, ela ganhou 270 e você ganhou 200. Para ela tá bom demais, não tá? Para você também. É isso. Mas lembrando sempre que um dia você pode ser nomeado dela. Então, que essa parceria seja, no mínimo, uma parceria de equilíbrio aí, né? Eu costumo usar o bom senso, entendeu? Não gosto que ninguém trabalhe de graça, não aconselho que ninguém... Então, é o seguinte, vamos trabalhar... Trabalhe para mim de graça, aí quando você tiver uma nomeação, eu faço de graça. Não aconselho isso. Aconselho que seja remunerado, se remunere. Certo, obrigada. Ok? Ok, obrigada. Mais alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Quem não é meu aluno, tem a oportunidade de entrar para o curso Segredos da Perícia, que essas aulas acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? E essas aulas, dentro do curso Segredos da Perícia, você pode assistir ela por 4 meses e você fica com acesso ao Telegram, onde eu também dou suporte aos alunos lá por 1 ano, tá? Então, melhor suporte, eu bato no peito, porque é o melhor suporte do Brasil aqui, está dentro do meu curso. Então, quem tiver interesse, tem o link lá na minha bio do Instagram, né? E tem também a Escola Segredos da Perícia, qual é o diferencial da escola para o curso? A escola ela tem 4 formações, que é perito judicial, perito grafotécnico, que é o curso Segredos da Perícia, tem expert em laudo pericial e expert em análise grafoscópica, que vai ter um módulo também de documentoscopia. Você sai com essas 4 certificações para incrementar o teu currículo. Tem essas aulas que a gente faz aqui de quinta-feira, ficam gravadas para que você possa consultar sempre. E as aulas, a próxima, por exemplo, será de análise grafoscópica, a gente faz as análises ao vivo dos cases dos alunos aqui, dos meus cases, enfim, tá certo? E na escola ainda você tem toda uma parte de fundamentação, de acervo do perito, que você pode consultar, tá ok? Então, quem tiver o desejo de entrar, é o momento. O valor do curso está promocional, ele fechando essa turma aqui, ele vai voltar ao preço normal dele, que é praticamente o dobro, tá certo? E quem tiver querendo fazer perícia grafotécnica, esse é o momento, tá bom? Estamos aqui à disposição, sejam todos muito bem-vindos, agradeço de coração a presença de cada um de vocês e até a próxima quinta, pessoal. Já sei, você é uma daquelas pessoas que acreditam que na internet só tem golpe, que esse negócio de internet não funciona para você. Eu era igualzinho a você, até que eu descobri uma maneira simples de fazer laudos em Word que me possibilitou ganhar R$170 mil em apenas 10 meses de atuação. A perícia grafotécnica é uma profissão que analisa se uma assinatura postada em um documento ou uma escrita é autêntica ou falsa. Essa nova profissão é muito requisitada por juízes, escritórios de advocacia, departamentos de RH e departamento jurídico das empresas. Eles precisam que o perito grafotécnico emita um relatório em Word que vai servir de prova pericial para eles solucionarem processos de seus tribunais e de seus clientes. Para quem quer aprender
aprender a nova profissão, o aprendizado é rápido e simples. Qualquer pessoa comum é capaz de aprender. O investimento é baixo, do tamanho do seu bolso, e tudo está muito no início e, portanto, com baixa concorrência. Eu sei que você deseja muito começar uma transformação financeira e profissional na sua vida agora, já no início de 2023. Então toca no link e vem para a próxima página que eu te conto mais.